Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu sou o presbítero João de Deus. Faço parte da 4ª região da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, na congregação de Valparaíso de Goiás. Etapa D, sob o pastoreio do pastor Juarez Cardoso do Bonfim e direção geral do pastor Gideon Júnior e da pastora presidente Lloyd Ramos. Agradeço a Deus, ao pastor Juarez e aos líderes de nossa igreja pela oportunidade e confiança que me foi concedido de participar desse projeto. A graça e o amor, a misericórdia e a paz de Deus sejam sobre a sua vida e a sua família. Vamos continuar nossa leitura no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, dos versos de número 7 até o verso de número 12, que diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usastes de grande benignidade para com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Quando nós olhamos essa descrição feita pelo cronista, nós podemos retirar algumas coisas interessantes dela. Apesar de ser uma descrição direta, ser muitos floreios, mas traz coisas grandiosas para nós. Vejamos. Em primeiro instante, o texto de 1 Reis 3,15 oferece uma maior clareza ao fato. Deus aparece a Salomão em sonhos. Este fato não é relatado aqui no livro de 2 Crônicas. Diz apenas que Deus apareceu a Salomão. Mas vamos lembrar que Deus apareceu a Salomão em sonhos. E ofereceu a ele e disse: Pede o que queres. E Salomão entendeu, mas antes de pedir, ele fez algumas colocações diante de Deus. A mesma forma quanto a nós hoje, que podemos apresentar a Deus os nossos pedidos. No nosso caso, Jesus nos prometeu durante o seu ministério na terra. Ele nos diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Está no Evangelho de João, dos versos 12 ao 14. É um paralelo com a leitura de 2 Crônicas, porque Davi pediu a Deus que colocasse o seu filho no trono, e Deus lhe prometeu isso e o cumpriu. Salomão agora pede sabedoria para reinar sobre esse povo, ao qual Deus o havia constituído rei. Ou seja, não é simplesmente um pedido sem um propósito. Da mesma forma, quando Jesus fala conosco, ele diz: olha, nos diz que há uma grande coisa para ser feita, muitas obras serão feitas, e quando nós pedirmos, seremos atendidos. E tudo isso deve ser feito para a glória do nosso Deus, para que o nosso Deus seja glorificado. Salomão não se apresenta como merecedor, por meio pessoal, mas reconhece que está sendo honrado e recebe uma honra pela qual nada fez. Os méritos são do seu pai Davi. O nosso caso é semelhante ao dele. Somos reis e sacerdotes por decisão e escolha de Deus.
através do sacrifício de Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue. O Evangelho de João, no verso 15 e 16, ele nos informa isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos-lo conceda. Semelhantemente, a Salomão fomos escolhidos para realizarmos um trabalho para o nosso Deus. Salomão colocado sobre um grande povo sobre o qual deveria reinar, e nós temos a grande responsabilidade de trabalhar para o reino de Deus. É preciso ir e produzir frutos dignos e frutos dignos de arrependimento. E então receberemos o que pedimos. Ou seja, a obediência à vontade de Deus precede a tudo aquilo que se queira receber de Deus. O Evangelho de João, ainda em 15:7, nos diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Mateus 21:22. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então nós temos que entender que a nossa oração é importante, mas a disposição de permanecer em Deus, diante de Deus, seguindo a vontade dele, é que fará com que todas as coisas sejam diferentes. O verso 8, Salomão disse a Deus: tu usastes de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Ele não puxa para ele nenhum mérito, mas diz que o seu pai é que fez tal coisa. Então, Salomão, antes de fazer o seu pedido, ele coloca isso diante de Deus. E ele diz: olha, Deus é o responsável pelo meu reino. Então ele reconhece a honra que Deus oferece a seu pai em sua pessoa quando o coloca no trono. E então Salomão, no verso 9, diz assim: agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Reconhece ainda a grande responsabilidade que é colocada sobre ele: governar o povo de Deus. Como ele vai entrar e vai sair, ou seja, como ele tomará decisões, como ele fará as coisas certas para não ofender a Deus, como ele fará diante do povo para que todos aqueles venham a entender que Deus é soberano e é o Senhor da nação. Um povo que Deus criou e transformou em uma grande nação. Um povo numeroso, uma nação conhecida e reconhecida por outros povos. Então, ele pede que Deus confirme o seu reinado, validando a promessa feita a Davi, seu pai, que ele, Salomão, reinaria sobre aquele povo. Então, quando nós lermos o verso 10 e 11, vamos perceber que ele faz o seu pedido. No verso 10 ele diz: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Ora, ele coloca uma coisa importantíssima. Ele diz, deixa claro aqui, olha, não há ninguém que possa julgar o teu povo, a menos que o Senhor conceda sabedoria e conhecimento, ou seja, a direção precisa vir do Senhor Deus Todo-Poderoso. Semelhantemente, aqueles que hoje estão no reino de Deus precisam entender que todas as suas decisões precisam emanar do trono de Deus. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus que precisa prevalecer sobre as nossas decisões, sobre as nossas vontades, sobre os nossos quereres. E para entendermos melhor o pedido de Salomão, que a princípio parece pequeno, vejamos os conceitos de sabedoria e conhecimento, bem como acontece a relação entre esses dois substantivos. Sabedoria. O primeiro conceito diz que é uma qualidade de ser sábio. E quando nós falamos em sabedoria de saber, nós lembramos que existem 3 tipos de sabedoria: a filosófica, a teológica, mas existe também a sabedoria como dom de Deus, ou seja, o dom do Espírito Santo de Deus, ser sábio conforme a vontade de Deus. Em segundo lugar, é o caráter que é expresso de maneira sábia. Quem é sábio se expressa de forma sábia, não como um tolo.
Terceiro, um conjunto de grande conhecimento, erudição, saber. E, enfim, podemos dizer também que é um conhecimento justo e correto das coisas. Não basta conhecer, precisa conhecer da forma certa o que cada coisa é. Esse conceito ele está no dicionário Aulete, online, que é aulete.com.br. Conhecimento é o ato de conhecer algo, pela razão, pela experiência ou pela informação recebida. Uma segunda visão nos diz que é a compreensão, a percepção intelectual dos fatos e relações entre eles, relativa a determinado assunto ou parcela da realidade. Em terceiro ponto, é o domínio de um assunto, uma técnica ou uma arte, também conforme o dicionário Aulete. O conhecimento, em síntese, é o quê? É a análise das informações, experiências e aprendizados que adquirimos em nossas experiências diárias, no nosso viver diário. E a sabedoria está na forma, no modo como nós utilizamos estes conhecimentos adquiridos. Como aplicamos em nosso dia a dia, em nossa vida e na vida do nosso próximo, na vida da nossa comunidade, aonde nós passamos. E isto é o que nos mostrará, sábios ou não, a nossa forma de viver. E a Bíblia ainda nos diz o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios 12:8. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28:28. O mesmo Jó 28:28, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: e ele disse aos seres humanos: para ser sábio, é preciso temer ao Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. E em Jó 28:23 ele nos confirma, também na tradução da linguagem de hoje: só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria. Daí, o pedido de Salomão faz todo o sentido. Quando ele pede sabedoria a Deus, ele pediu a quem pode dar e a quem conhece. Tiago 1,5 nos aconselha, como moradores do reino de Deus, como agora reis e sacerdotes: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Na linguagem brasileira, nos traz o seguinte, que a Bíblia Viva Português: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois ele está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Então nós precisamos estar preparados, prontos e dispostos a adquirirmos sabedoria, sabendo que a sabedoria não é um colar para pendurar no pescoço, mas é uma forma que nós aprendemos e através da qual passamos a viver, e este viver é que manifestará esta sabedoria. E o mesmo Tiago nos avisa quanto aos tipos de sabedoria que existem, deixando claro a diferença entre ambas na vida das pessoas, quando afirma o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então nós podemos entender que aqueles homens ou do passado e de hoje
que verdadeiramente recebem a sabedoria do Senhor, não são pessoas intratáveis, não são pessoas arrogantes, não avocam para si alguma coisa, mas antes apresentam o Deus como digno de toda glória, e a Ele reputam-lhe tudo aquilo que lhe é necessário, deixando a glória a quem de fato a merece, a quem de fato deve receber, que é o nosso Deus. No verso 11, então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não me pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. No verso 12. Ao colocar o povo de Deus sob a vontade de Deus e o desejo de agradar a Deus, em primeiro lugar, Salomão deixou de lado os seus interesses pessoais e as suas vontades, aquilo que o homem poderia querer, poderia pedir. Ele deixa de lado e apresenta o povo de Deus como prioridade. Ele disse: olha, a minha vida não será satisfatória se eu não souber entrar no teu povo, se eu não fizer a tua vontade e se eu não cumprir aquilo que está proposto. E isto agrada ao Todo-Poderoso. Mas não é somente a fala, é a predisposição do coração de fazer a coisa certa. E que nós devemos aprender a fazer isso também. Então, quando ele faz isso, Deus reconhece, o próprio Deus disse que porque ele não pediu nada disso, mas antes colocou o povo dele em primeiro lugar, Deus dará a ele a sabedoria pedida, dará também o entendimento solicitado, mas acrescentará riquezas, bens e honra. E tornará ele um homem único, ou seja, nunca houve um antes, nem haverá depois. É a promessa de Deus. E a Bíblia e a história da humanidade provam que Deus foi fiel à sua palavra. Qualquer um que fale sobre sabedoria ou riqueza, trará certamente à memória o reinado de Salomão, o que ele fez, como resolveu problemas trazidos a ele e como encantou os reis contemporâneos que foram comprovar a sua fama, que o visitaram sobre algum pretexto, mas que na verdade queriam conhecê-lo. E a rainha de Sabá deixa isso bem claro. Olha, eu tinha ouvido de ti, mas o que eu vi é acima daquilo que eu esperava. Assim, de forma semelhante, nós também somos orientados a dar atenção ao que Deus preparou para cada um de nós. Cuidarmos das coisas dele, não para recebermos o reconhecimento, mas para que o nome de Deus seja glorificado onde quer que passarmos. Na segunda carta de Pedro encontramos: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, Salomão havia recebido uma missão, que era reinar sobre aquele povo, e ele deu prioridade a isso. E nós também temos uma missão, e precisamos priorizar essa missão sobre as nossas vidas. No verso 11 ainda de 1 Pedro diz: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando nós procedermos de forma diligente, cada vez maior, fazendo aquilo que Deus nos tem ordenado. Em Romanos, Paulo escreve: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então pedir a sabedoria de Deus é pedir o dom de Deus ou o dom do Espírito Santo, o que significa estar cheio do Espírito, para poder ter essa sabedoria, porque a sabedoria é do Espírito Santo de Deus. E como somos templos e morada do Espírito Santo, agora precisamos ser guiados por este Espírito. Porque não recebestes, no verso 15 ele diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, no verso 16. E no 17 ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Observe que Salomão era o herdeiro de Davi. Havia outros herdeiros, mas aquele foi o escolhido por Deus. E nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então nós temos um reino para cuidar. Nós temos uma resposta a dar àquilo que nos foi confiado. Que possamos correr a carreira que nos é proposta sem nos deixarmos enganar de forma alguma. Mateus diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na versão ARA. Na versão da Almeida Revisada e Corrigida diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nova tradução da linguagem de hoje, em Mateus 6,33, nos trazem: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Assim como Salomão priorizou o povo de Deus, um reinado que ele foi colocado como rei, mas que representava o Deus sobre aquele povo. Nós também agora temos uma grande responsabilidade e precisamos primeiro buscar o reino de Deus para agradar aquele que nos arregimentou. Não podemos ser confundidos, nem podemos ser levados a outros caminhos. Precisamos abrir mão de qualquer coisa que chame os nossos olhos e queiram nos tirar do caminho, porque, em primeiro lugar, precisamos buscar o reino de Deus, ou seja, fazer a vontade do nosso Senhor, cumprir o propósito que Ele quer que cumpramos, sabermos entrarmos e sairmos aonde quer que estejamos, quer sejam diante dos ímpios, quer sejam diante dos filhos de Deus. Mas precisamos fazer a coisa conforme Deus quer. Assim, nós vamos aguardar o nosso Senhor para que a nossa recompensa seja completa, quando Ele vier buscar a sua igreja. Então, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que eu vos chamo, o qual também fará. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e que a graça de nosso Deus abunde em vossos corações. E até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir. A graça e o amor de Deus sejam com todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus.